E a palavra do Senhor em 2 Crônicas 25, de 1 a 4, diz assim: Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: aos pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amém? Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite. Que possamos, Deus, nos defrontar, Deus, com uma realidade que o Senhor deseja aqueles que o amem e que o busquem de coração sincero, mas acima de tudo, Deus, com todo o seu coração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma nossas vidas, toma nossas mentes, toma o nosso coração agora, Senhor, captura a nossa atenção por este tempo, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e a Tua palavra nos ensine e nos leve a uma posição de retidão diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós nos defrontamos com alguns personagens da Bíblia, nós somos confrontados pela sua humanidade. Talvez uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia é exatamente isso. A Bíblia não tem a menor preocupação em esconder a humanidade dos seus personagens. A não ser Jesus Cristo, que foi 100% homem e 100% Deus, e sobre ele não houve pecado, e sobre Jesus não há nada que se possa acusar, muito pelo contrário, ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele era o único que poderia falar a respeito de si próprio, mas ele decidiu entregar a vida dele em favor de mim e de você. Então, a não ser de Jesus, todos os outros personagens, eles são marcados pela sua humanidade. Especialmente quando nós olhamos para a história do povo de Israel e para os reis. Ali nós podemos perceber claramente a humanidade desses personagens. E quando nós olhamos para as suas histórias, nós conseguimos rapidamente ver acertos e erros. Se nós olharmos aqui para vários homens da história de reis, nós podemos falar aqui muitos reis que erraram e acertaram. Por quê? Porque a Bíblia revela isso. A Bíblia mostra esta humanidade. A questão central não é ver erros e acertos, mas como mensageiro do Senhor, precisamos extrair destas vidas lições práticas para as nossas vidas hoje. Todos nós, queridos, cremos na inerrância da Bíblia, sim ou não? Todos nós cremos na infalibilidade da Bíblia, sim ou não? Como a vontade e a verdade de Deus para nós. Então, por que é que Deus retratou essas histórias? Por que é que Deus colocou essas histórias? Para que eu e você pudéssemos hoje olhar para as nossas vidas, olhar para a história desses homens e falar assim: eu posso, através da cruz de Cristo, mudar a direção da minha vida. Amém? Você crê assim? Então eu quero contar para vocês um pouquinho da história de Amazias. E eu confesso, irmãos, que ao me defrontar com essa história, Deus me capturou o coração e eu estava com uma outra mensagem pronta. Sexta-feira preparei a mensagem, estava tudo preparado, a mensagem na sexta, tudo certinho. E aí eu vim para o encontro dos homens, que eu falei assim: não, vai ser uma bênção o encontro dos homens, vou estar lá no encontro dos homens. Foi uma bênção realmente, queridos, um encontro maravilhoso. Deus operou maravilhas aqui. Nós vimos homens se quebrantando, nós vimos homens derramando seus corações diante do Senhor. Irmãos, é claro que a igreja fica muito mais bonita com as irmãs, amém, irmãos? Eu sei disso, não há nenhum problema nisso, mas como foi glorioso ver somente os homens na igreja, irmãos.
E eu confesso que houve um momento assim que o meu coração se encheu de grande e profunda alegria quando eu vi aqueles homens com mãos levantadas declarando a santidade do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, chamando a presença do Senhor e declarando que sobre as suas vidas está o senhorio do Senhor Jesus. E depois eles foram ungidos e nós saímos daqui com uma comissão no nosso coração de não terminar o congresso ali. O congresso não terminou, ali começou uma nova etapa das nossas vidas, amém? Então, irmãs, não se assustem, amém? A versão 2023 do seu marido vai ser muito melhor, aleluia, louvado seja o sangue do Cordeiro por isso, amém, queridos? Mas quando eu estava ali, Deus começou a falar no meu coração a respeito de Amazias, e eu falava, Deus, mas eu estou no congresso de homens, eu quero receber do Senhor aqui, e eu estava recebendo do Senhor, e o meu coração olhando para essa história, e eu comecei a ver, e Deus começou a falar no meu coração, e fala assim, você precisa trazer essa mensagem para a igreja. Eu falei, Senhor Jesus, me ajuda então. Sabe, queridos, Amazias reinou no lugar de seu pai, e assim como seu pai, ele começou muito bem o seu reinado. A palavra do Senhor diz, tanto de Joás, que é o pai de Amazias, quanto de Amazias, que eles começaram muito bem o reinado deles. Porém, quando nós olhamos para a história de Amazias, há um ponto importante que nós precisamos parar e atentar com muito cuidado, quando no versículo 2 de Crônicas 20, de 2 Crônicas 25, ele diz assim, fez ele o que era reto perante o Senhor. Amém, queridos? Até aqui está tudo lindo, não está? Até aqui está tudo maravilhoso. Fez ele o que era reto perante o Senhor. O problema é que tem uma frase que diz assim, mas. Então esse mas muda o sentido da frase. As coisas estavam indo bem, mas não com o coração íntegro. Na minha versão, não com inteireza de coração. Nada pode ser mais destruidor do que um coração dividido. Como pode agradar dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou irá devotar-se a um e ao outro não? Quem nos diz isso é o próprio Jesus Cristo. Queridos, me permitam ir trazendo aquilo que Deus foi falando ao meu coração, à medida que eu ia estudando essa passagem, e eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, entenda uma coisa, não há nada mais destruidor do que um marido com o coração dividido. Não há nada mais destruidor do que uma mulher com o coração dividido. Não há nada mais destruidor do que um filho com o coração dividido. A palavra do Senhor diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E se o teu coração está dividido, o seu tesouro também está dividido. Amazias começou reinando bem, mas não tinha inteireza de coração. Um coração dividido acaba perdendo a capacidade de discernir o que é certo ou o que é errado. Por quê? Porque um coração dividido, ele consegue andar em duas realidades diferentes. Então, um coração dividido, ora está de manhã louvando a Deus, ora à noite está perdido andando no caminho de escuridão. Um coração dividido, ora está dizendo que ama, logo depois está indiferente às pessoas ou a Deus. Um coração dividido deseja fazer o bem, porque ele sabe que o bem é bom para ele. Porém, as suas atitudes fazem com que ele ande
contrário do bem. Um coração dividido até sabe o que é bom. Um coração dividido até sabe que Deus existe, e que Deus é poderoso, e que Deus é soberano, amém? Porém, nas suas atitudes, ele diz assim: Deus, eu sei que Tu és soberano, Tu és glorioso, que Tu és poderoso, mas da minha vida, cuido eu. Você consegue entender isso, irmãos? Coração dividido, sabe que Deus é Deus, mas na hora de viver segundo a vontade de Deus, ele fala o que para Deus? Deus, fica tranquilo, fica cuidando do universo, porque dá muito trabalho, amém, irmãos? Cuida lá dos meus irmãos, porque os meus irmãos precisam do Senhor, e deixa que eu cuido da minha vida aqui, amém, irmãos? Coração dividido. Ele começou bem, mas não com inteireza de coração. Então, um coração dividido acaba perdendo a capacidade de discernir. Paulo afirma na sua carta aos Efésios que aqueles que receberam o sangue de Jesus sobre as suas vidas recebem a capacidade de saber o que é lícito e o que é ilícito. Você consegue entender isso? O sangue de Jesus sobre a sua vida te dá a capacidade de discernir o que é lícito e o que é ilícito. E Paulo vai dizer lá em Coríntios: tudo me é lícito, porém nem tudo me... Então, aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro e vivendo debaixo da autoridade do sangue de Jesus sobre a sua vida, ele sabe o que é lícito e ele sabe o que é ilícito, e por uma decisão do coração, ele anda na licitude de Deus para a sua vida. Mas aqueles que estão com o coração dividido não conseguem discernir isso. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Um coração dividido sabe que Deus é soberano, mas ele age segundo o curso do seu pensamento, da sua atitude e do seu coração. O coração dividido é incapaz de receber esta revelação da verdade. Ora, corre para Deus, e a hora seguinte, corre para longe de Deus. Então eu quero fazer aqui um flashback, irmãos. Vamos fazer aquele recurso do cinema. Sabe quando o cinema faz aquele recorte na história do personagem principal e vai para a história um pouquinho atrás? Então eu quero fazer aqui um flashback, amém? Eu vou dar uma de pastor Giovano que faz flashback lá no Teatro das Crianças. Eu quero fazer um flashback aqui com vocês agora, amém? Porque nós estamos falando de Amazias, mas nós precisamos entender um pouquinho a história do seu pai Joás. E Joás foi pai de Amazias. E como é que foi que Joás começou o seu reinado? Ele começou muito bem, porque ele decidiu andar segundo a vontade do Senhor. E ele levanta um profeta. E o profeta tem um nome muito interessante. O nome do profeta que ele levanta é Joiada. Então estava tudo jóia no governo de... Foi ruim essa piada, né, irmãos? Mas é isso aí mesmo. A Bíblia diz assim: foi Joiada, o profeta, sobre Joás. E é interessante porque ele, junto com o profeta Joiada, olham para a casa do Senhor e veem a casa do Senhor destruída. E ele diz assim: não, eu não posso ver a casa do Senhor destruída. E o que eles fazem? Então eles determinam o recolhimento de impostos para a reconstrução da casa do Senhor. E eles então confeccionam um cofre e colocam o cofre na frente da casa do Senhor. E o que acontece é que o povo começou a trazer com alegria as ofertas para a reconstrução da casa do Senhor. E a Bíblia relata em 2 Crônicas, no capítulo 24, no versículo 13, assim: os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Houve tanto recurso, queridos, tantos recursos ofertados para a reconstrução da casa do Senhor, que eles não só reconstruíram a casa, como tiveram abundância de recursos para comprar e mandar fazer novamente os utensílios que haviam sido profanados, e agora a casa do Senhor está consolidada, a casa da presença de Deus estava reconstruída sobre Jerusalém. Porém,
depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Queridos, quantas vezes nós não andamos desta maneira? Vemos Deus fazer coisas maravilhosas, experimentamos o poder de Deus, seguimos na direção daquilo que Deus nos dá, e nós vemos a bênção do Senhor, vemos a prosperidade do Senhor, vemos Deus operar maravilhas, Deus fazer grandes coisas. Porém, no segundo instante, nos esquecemos daquilo que Deus ordenou e passamos a ouvir os príncipes dessa terra. Queridos, abram seus ouvidos espirituais agora, por favor. Os príncipes dessa terra falam a respeito das coisas dessa terra. Você consegue entender isso? Posso traduzir isso de uma forma um pouco mais literal para o seu coração? Os vídeos das redes sociais que vocês ouvem hoje no seu celular, que falam a respeito de prosperidade, que falam a respeito de sucesso, que falam a respeito de êxito, falam das coisas dos príncipes dessa terra. E os príncipes dessa terra falam das coisas desta terra. Amém? Preciso ser mais literal? Preciso ser mais claro? Interessante, porque eles ouviram os príncipes, e olha a consequência: deixaram a casa do Senhor. Será que tem alguma coisa parecida acontecendo hoje? Ou será que é só no meu gabinete que eu vejo isso? Começam a ouvir os príncipes deste mundo, e aí qual é a consequência? Deixam a casa do Senhor, irmãos. Deus de seus pais, e passaram a servir aos postes ídolos e os ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas olha que interessante, porque Joás ouve os príncipes e começa a andar segundo os conselhos desses príncipes. Então eles começam a adorar a postes ídolos, começam a adorar a esses ídolos que estavam se levantando. Por quê? Porque ele deu ouvido e deixou a casa do Senhor. Então quando nós saímos da casa do Senhor, nós passamos a ouvir o quê? Os ídolos deste mundo. Irmãos, vocês acham que isso mudou? Ou a perspectiva espiritual é a mesma? Quando eu deixo a casa do Senhor, eu passo a ouvir os príncipes deste mundo. Mas é interessante, porque Deus é maravilhoso. Fala assim comigo: Deus é maravilhoso. E sabe o que Deus fez? Deus levantou um profeta. Lembra que Joiada era o profeta com Joás? Mas Joiada morreu, irmãos. Mas tinha um filho. E o filho de Joiada era Zacarias. E Zacarias se levanta como profeta, como seu pai, e ele vai até o rei, e ele diz para o rei assim: olha, vou dizer uma coisa para você, Deus vai pesar a mão dele sobre você, porque você deixou a casa do Senhor, porque você tem adorado a postes ídolos, porque você está dando ouvidos aos seus príncipes. Deus vai pesar a mão sobre você. Houve ali um momento, a oportunidade que Deus trouxe a tentativa de conserto. Deus estava falando ao coração de Joás. Porém, 2 Crônicas 24, 22 diz: não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Vocês estão entendendo o que é isso? Joás resistiu à voz do profeta, porque não se lembrou dos benefícios de Deus através do seu pai para a sua vida.
e ele manda matar Zacarias. E antes de Zacarias morrer, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Amém? Fechando aqui então o flashback, nós voltamos agora para Amazias. Joás começou bem, reconstruiu a casa do Senhor, porém passou a ouvir os príncipes dessa terra e a adorar a postes ídolos e aos ídolos desses príncipes. Então agora vem Amazias, porque Joás está morto e se levanta Amazias para reinar no lugar de seu pai. E a primeira coisa que Amazias faz é matar aqueles que mataram os seus pais. Por quê? Porque o que aconteceu em Jerusalém é que houve uma revolta entre os servos de Joás e eles conspiram e matam Joás. E estes servos agora caem na mão de Amazias. E Amazias vai lá e mata os servos que mataram o seu pai. Então ele já começou o reinado dele com sangue nas mãos dele, fazendo vingança sobre a história de seu pai. Mas é interessante, queridos, porque no coração dele havia um entendimento da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés diz: cada um morrerá segundo o seu pecado. O pai não morrerá pelo pecado do filho, nem os filhos morrerão pelo pecado dos pais. Amém? Essa é uma lei de Deus. Salvação é pessoal. Não tem neto de Deus, nem bisneto de Deus. Tem filho de Deus. Aquele que crê e proclamar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, Rei soberano da sua vida, este será salvo. Os pais não morrerão pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelo pecado dos pais. Então Amazias manda matar os servos que mataram seu pai, mas os filhos desses servos não morreram. Então havia um senso daquilo que era o correto a se fazer, porque ele seguia a lei de Moisés. Tudo bem até aqui, irmãos? E aí ele se levanta para guerrear. Por quê? Porque houve uma direção dele guerrear, e nessa guerra ele chama os príncipes agora de Jerusalém, e se levanta um grande número de príncipes de Jerusalém, e ali se levanta um grande grupo de guerra. Mas, queridos, aqui que você precisa começar a entender aquele porém, não com inteireza de coração. Irmãos, hoje o pastor Hildo trouxe um testemunho para nós, quando ele disse assim: a moça me disse, se você trouxer um atestado de conjuntivite, irmãos, isso foi uma coisa para vocês, os príncipes, e por favor, não estou condenando a irmã não, viu, irmão? Por favor, não é isso, mas os príncipes desta terra apresentam as estratégias dessa terra. Essa terra aqui jaz no... Como é que você acha que são as ideias dessa terra? Amém, irmão? Você consegue entender? E aí, ele levanta um grande número de guerreiros para guerrear com ele. Mas não satisfeito em ter um grande número de guerreiros, ele toma uma decisão da mente dele. Eu acho que seria bom contratar mais uns 100.000 soldados a 100 ciclos de prata. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 100 talentos de prata, perdão. Então veja, ele levantou 100.000 homens a mais do que o grande exército que ele já tinha levantado. Pergunta: ele orou a Deus para isso? Ele pediu a direção de Deus para isso? Queridos, quantos de nós não temos contratado um exército de mercenários nas nossas vidas, porque nós não paramos para ouvir Deus ou consultar Deus sobre os nossos planos?
Quantas vezes nós não contratamos exércitos mercenários, porque dizemos para Deus assim: Deus, eu sei que Tu és soberano, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor governa o universo, mas deixa eu dar uma ajudinha para você, Deus, com 100 mil homens. Vocês estão entendendo o que foi essa decisão dele ou não? Deus o chamou para a batalha. Até aqui, queridos, tudo certo. Ele conclama o povo dele. Até aqui, tudo certo. O povo dele vem para a batalha com ele. Até aqui, tudo certo. O problema é que não havia inteireza de coração. E um coração dividido não consegue discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. E aí o coração dividido, ele sempre quer dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, do amor do Senhor. Deus não precisa de mim e de você. Ele conta comigo e com você. É diferente, irmão. Você entende isso ou não? Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Mas Ele conta comigo e com você, porque Ele nos ama. E Ele deu o Seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada pelo Seu amor e pelo Seu poder. E agora, cheios da graça, do amor e do poder do Senhor, nós podemos ser instrumentos para a glória dEle. Isso é a obra de Jesus. Pegar vasos que não eram úteis e encher da graça e da glória do Senhor, para que nós sejamos vasos, utensílios para a glória do Senhor Jesus, amém? Então vejam, queridos, o problema não é ele ir para a guerra, o problema não é ele convocar o seu exército, o problema é ele quis ajudar Deus, e aí ele contrata um exército de mercenários, da tribo de Efraim, e ele levanta 100 mil homens. Olha como ele realmente quis dar uma ajuda boa para Deus, não é, irmãos? Imagina você levantar 100 mil homens para ir para uma guerra. Irmãos, talvez até alguém possa dizer assim: esse cara é inteligente, hein, pastor? Levantou 100 mil, está indo bem respaldadinho para a guerra, vai ficar mais fácil. O problema não, graças a Deus, problema não. Porque quando Deus se manifesta, é a graça dele sobre nós, amém? A graça de Deus veio sobre Amazias. E se levanta um certo homem de Deus. E é interessante porque a palavra do Senhor em 2 Crônicas 25 diz exatamente isso. E eu quero ser bem literal, ele diz assim: porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Queridos, Deus manda um profeta dizer para ele o seguinte: olha, querido, a sua ideia é muito boa de levantar 100 mil homens, mas eu não estou com eles. Então não vá para a guerra com eles. Irmãos, será que você consegue entender, não? Você tomou a sua decisão. Eu não estou nessa decisão com você. Deixa esses 100 mil homens, porque eu não sou com eles. Olha o que ele diz: porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Quem tem força para ajudar? Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que nós não sejamos mais como Amazias, que queremos ajudar Deus, quando na verdade nós é que precisamos da ajuda de Deus. O que nós precisamos é entender que as nossas batalhas serão vencidas com Deus adiante de nós. É Ele quem vai te dar a estratégia, é Ele quem vai te dar o número certo, é Ele que vai te dar as armas certas, é Ele que vai dar a estratégia certa. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e parar de tentar ajudar Deus, porque quando nós tentamos ajudar Deus, nós muitas vezes criamos empecilhos e problemas para nós mesmos.
E quando nós paramos de tentar ajudar Deus e nos submetemos a Deus, então isto acontece. Ser forte e age. Vá para a guerra. Ser forte. Como ele disse para Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. E ele então ouve a voz desse homem de Deus. E ele dispensa os 100.000 homens que ele havia levantado e pago para a guerra. Porque, queridos, há um momento ele diz assim, e como vai ser? Porque eu já paguei, por esses homens, eu já paguei por esse exército, e como vai ser? E a resposta de Deus para ele foi, muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Quando nós vamos na força do Senhor, o Senhor tem muito mais para nos dar. Muito mais do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Mas nós precisamos aprender a ir na força do Senhor. Muitas vezes nós queremos ir para as nossas batalhas com as nossas próprias estratégias. Não oramos consultando ao Senhor, apenas agimos por nossos impulsos e pensamentos. Muitas vezes Deus não está nessa decisão. Nós levantamos exércitos mercenários para lutar a nossa batalha, quando Deus está dizendo, vá só, e seja forte, seja corajoso, enfrente essa batalha, porque eu vou contigo, eu sou contigo. Parem de tentar ajudar Deus e comecem a ouvir Deus e a voz de Deus. A sua obediência a esse comando foi seguido de uma vitória decisiva sobre os edomitas. Então veja, queridos, ele dispensa aqueles 100.000 homens. É claro que esses 100.000 homens, queridos, que foram dispensados não ficaram felizes, amém? Você está entendendo que muitas vezes quando a gente age pelo nosso próprio impulso, a gente começa a causar os nossos próprios problemas? Sabe o que esses 100.000 homens fizeram no retorno para casa? Eles estavam bravos, irmãos, porque foram dispensados da guerra. E eles eram homens de... Homem de guerra faz o quê? Guerreia. Eles voltaram e avançaram sobre Jerusalém. E mataram 3.000 pessoas naquela ida deles contra Jerusalém. Aqueles a quem ele levantou e pagou para lutar com ele na guerra, passa pela terra dele e destrói 3.000 homens. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós agimos na força do nosso pensamento e na força do nosso braço, nós mesmos levantamos a destruição sobre a nossa terra. Em nome do Senhor Jesus, não será mais assim sobre nós, porque nós vamos optar em viver com o Senhor, com o coração inteiro e íntegro diante dEle. Amém? Sua obediência, então, foi seguida de vitória. Ele separou aquela tropa de 100.000 homens, e quando eles voltaram, então eles foram contra Judá, e ardendo em ira, destruíram 3.000 pessoas. Porém, aconteceu uma coisa, irmãos. Amazias não tinha inteireza no coração. E quando ele vê que aquela batalha foi vencida, porque ele fez aquilo que Deus o instruiu para fazer através do profeta, ele se encheu de vaidade e orgulho. E agora ele se achava grande, porque havia vencido aquela batalha e havia vencido aquela guerra, e ele toma uma péssima decisão. Ele volta da terra dos Edonitas e traz da terra dos Edonitas os ídolos e os postes ídolos dos Edonitas. E ali ele começa a adorar aos deuses dos filhos de Seir, tomou por seus deuses e adorou, acendendo incenso para eles. Queridos, eu preciso ser muito fiel ao que Deus colocou no meu coração, amém? Pais, por favor, pais, olhem para mim aqui, pais e mães, amém? O que é que ele viu na vida do pai?
O pai reconstruiu a casa do Senhor, mas depois ele deixou a casa do Senhor e passou a adorar a postes ídolos e aos ídolos. E o que é que nós estamos vendo agora acontecer sobre a vida do seu filho Amazias? Ele passa a adorar os deuses dos edonitas. Amém, irmãos? Nós precisamos entender uma coisa. Como pais, o nosso testemunho de vida para os nossos filhos fala muito mais do que toda e qualquer palavra que nós temos lançado sobre eles. Porque Joás se afastou da casa do Senhor, ele deixou um ensino para o filho. E agora ele estava repetindo um comportamento que ele viu no pai. Amém? Queridos, entendam uma coisa. Aquilo que nós fazemos fala muito mais alto ao coração dos nossos filhos do que toda e qualquer palavra que nós podemos entregar para eles. A maior demonstração de amor que você precisa ter pelo seu filho é não deixar a casa do Senhor. Mas entender uma coisa: não é porque eu estou dentro da casa do Senhor que os meus filhos estarão na casa do Senhor. Eu preciso andar com meus filhos. Eu preciso caminhar com os meus filhos. A palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é ensina o caminho. Tem muitos pais que estão dizendo assim: a igreja está ali, a escola bíblica está ali, o Semente Ágape está ali, filho, pega ali e vai-te. Ensinar a criança no caminho é você pegar a criança e sentar: filho, o que Deus te diz com esta palavra? Irmãos, nós temos tido uma experiência linda com o Gabriel na nossa casa. Cris tem feito com ele devocionais. Quando ela não pode fazer, sou eu que faço devocionais com ele. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os nossos filhos sendo apresentados à palavra do Senhor, sendo instruídos pela palavra do Senhor, e eles começam a ter suas experiências, e eles começam a dizer: pai, hoje eu ouvi lá na escola Colossenses 3, que diz que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e nós estávamos lendo Gênesis para ele. Então agora ele mesmo estava fazendo a conexão das coisas, e agora a verdade do Senhor está entrando no coração do meu filho. Isso é ensinar a criança no caminho, não é trazer para a igreja e falar assim: filho, está aqui, faz lá o My Kids, o check-in, bota aqui o negócio no peito, está tudo lindo, maravilhoso, responsabilidade dos professores. Eu não tenho mais responsabilidade nenhuma com essa criança. Que em nome de Jesus não é assim. Nós como pais precisamos estar na casa do Senhor, mas nós como pais precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos ver adorando. Os nossos filhos precisam ver estudando a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam nos ver orando a Deus. Os nossos filhos precisam nos ver também em gestos de amor para com nossos irmãos, para com o nosso cônjuge, para que eles possam ser instruídos. E a palavra do Senhor diz assim: encuca na criança, para que ela saiba discernir o que é a vontade do Senhor. Amém? Então vejam, queridos, o que Amazias estava fazendo era replicar o comportamento do seu pai. E assim como foi com o seu pai Joás, em determinado momento Deus levanta então um profeta, e esse profeta vai até Amazias, porque Amazias agora havia deixado de andar com o Senhor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: muitas vezes Deus vai levantar profetas, muitas vezes Deus vai levantar pessoas que vão chegar até nós e vão nos alertar sobre algo que nós estamos fazendo, sobre alguma atitude, sobre algum comportamento. Por quê? Porque Deus nos ama. E porque Deus deseja, acima de todas as coisas, que nós estejamos no caminho dEle, vivendo para Ele, caminhando com Ele. E esta é a oportunidade e a bênção que nós temos de ter o Senhor, que o Senhor nos ama tanto, que Ele envia os seus profetas para nos alertar sobre aquilo que nós precisamos. E aqui vem então o profeta
Ali em 2 Crônicas, no capítulo 25, de 15 a 16, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe dissesse: por que buscastes deuses que o seu povo não livraste das tuas mãos? Vocês venceram os edonitas, vocês destruíram os edonitas e agora vocês estão adorando os deuses dos edonitas, acendendo incenso para os deuses dos edonitas. Enquanto lhe falava o profeta, disse o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Quantas vezes o profeta não vem na igreja e diz assim: irmãos, se afastem do pecado, deixem os maus hábitos, convertam o seu coração ao Senhor, ame a sua esposa, ame o seu filho. Enquanto ele se diz assim: não é bem assim, né, pastor? Você está entendendo o profeta? Deus levanta o profeta, Deus manda o profeta para dizer para você assim: ajeita o seu casamento, ajeita a sua vida, ajeita o seu coração, tenha o seu coração inteiro no Senhor, para de andar em ânimo doble, para de viver essa vida de ora na igreja, ora no mundo. Deus está nos dando profetas, irmãos, e olha como nós temos essa profusão de profetas. Nós glorificamos a Deus porque aqui na nossa igreja muitos profetas estão se levantando para dizer: olha, porque nos ofendemos, nós temos a oportunidade de deixarmos as nossas ofensas para viver a promessa plena de Deus, que é o amor de Deus que nos une. Deus levanta profetas para, como hoje pela manhã, dizer que você, mulher escolhida, você agora é o instrumento da graça, do amor e do poder de Deus sobre a vida do seu esposo. E depois vem os maridos para frente. Vocês não precisam mais temer, porque agora Deus curou o coração das escolhidas e elas serão a resposta de Deus para você. Profetas se levantando dia após dia para profetizar para você: ajusta a sua casa. Há um profeta na nossa igreja dizendo: põe em ordem a sua vida. Mas quantas vezes nós não somos como Amazias? Olha a resposta dele: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Quantos profetas têm se levantado para dizer para nós: ame a sua palavra, nunca mais vamos esquecer a pregação do Salmo 119 do pastor Giovano. Que mensagem linda, que mensagem inspirativa. Eu confesso, irmãos, que no começo eu fiquei com medo, porque ele falou: vou pregar sobre o Salmo 119. Já comecei a pensar: quarta-feira que vem de sair daqui, irmãos. Mas de uma forma amorosa, sábia, ele nos instruiu a amar a Deus, a amar os conselhos de Deus, a amar a sua palavra como fonte de vida, como fonte de experiência, como fonte de ensino, como fonte de sabedoria, como fonte. Nós temos profetas, queridos, profetas que têm dito a nós, dia após dia: põe em ordem a sua casa. Por que nos ofendemos? Ame a palavra do Senhor, ame os princípios de Deus. Quantas vezes nós ouvimos profetas se levantar para dizer: nós precisamos impactar esta sociedade, nós não podemos mais aceitar a realidade da nossa cidade. Mas quantas vezes nós não agimos assim como Amazias? Por um acaso te constitui conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvidos aos meus conselhos, aos seus conselhos. O Senhor enviou o profeta, o Senhor lhe deu a oportunidade de conserto, mas ele resistiu, e isso foi a sua derrota. Em 2 Crônicas 25, versículo 27 diz: depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali.
Queridos, Amazias começou bem. Amazias começou ouvindo o profeta. E mesmo um tanto quanto contrariado por ter que deixar aqueles 100.000 homens que ele havia contratado e pago, ele obteve vitória contra os edonitas. Porém, o coração dele era um coração dividido. E um coração dividido é incapaz de discernir o que é lícito e o que é ilícito. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus e cujo sangue de Jesus estão sobre a sua vida, assim como diz o profeta, o apóstolo Paulo, estes têm a capacidade de discernir o que é lícito e o que é ilícito para os filhos de Deus. O problema de Amazias era não ter um coração inteiro em Deus. E esse foi seu grande problema, porque ele começou ouvindo o profeta de Deus, contrariado porque ele havia tomado uma decisão pelo seu coração, mas ele ouviu e dispensou o exército. Porém, no segundo momento, ele desprezou o profeta, mandou apedrejar o profeta, e sobre ele, isso foi declarado contra ele. Quantas vezes não agimos como Amazias, tomando decisões do nosso coração, sem consultar o Senhor? Mas quando vem a palavra do profeta, nós resistimos o profeta. Porque o profeta não disse o que eu queria ouvir, mas o profeta disse o que eu precisava ouvir. E aí entra a decisão do coração que Deus almeja para os dias de hoje. O que Deus busca no coração dos filhos de Deus para esses dias são pessoas que o amem de todo o seu coração. Assim como o salmista diz no Salmo 146, busquei o Senhor de todo o meu coração. Deus está buscando para estes dias homens e mulheres que queiram amar o Senhor de todo o seu coração e que vão pagar o preço por andar nesta posição de amar a Deus de todo o seu coração, que vão dizer não às vozes dos príncipes desta terra para ouvir a voz do Espírito que clama e diz: minha noiva, ora vem o noivo para buscar a noiva. Deus busca por seus filhos que querem viver uma vida de coração inteiro diante dEle, que se importam em viver totalmente para Ele, que não sejamos como Amazias, que não tinham um coração com inteireza no Senhor, mas que Deus encontre em nossos corações, corações íntegros, mas acima de tudo, corações inteiros para amar a Deus. Que nós possamos aprender a ouvir a voz dos profetas e, por amor a Deus, seguir a instrução dos profetas e não seguir o desejo do nosso coração. Porque muitas vezes o que nos impede de alcançar a bênção não é porque Deus não quer nos abençoar, porque Deus é abençoador, porque Deus é galardoador daqueles que o amam e o buscam. E a bênção do Senhor não é o que eu quero. Eu vou repetir. A bênção do Senhor não é o que eu quero, mas o que Deus sabe que eu preciso para viver debaixo do amor dEle. Muitas vezes eu vou pedir coisas a Deus, e Deus vai dizer assim: não. E o não de Deus vai ser a maior bênção da minha vida, porque eu não vou sair dos seus caminhos. Porque Deus não tem compromisso com o que eu quero. Deus tem compromisso com o que eu preciso para viver com Ele, diante dEle, para a glória dEle e para amá-lo de todo o meu coração. Deus busca nesse tempo aqueles que querem amar a Deus com o coração inteiro, a tal ponto de dizer não aos príncipes dessa terra, mas dizer sim, Senhor Jesus, eu te amo e te aceito, e sobre a minha vida eu coloco as mãos do Senhor.
Amém? Curva a sua cabeça por um instante, por favor. Deus, Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Tu és bom, Senhor, e nós Te amamos, porque sabemos, Deus, que nas Tuas mãos há riquezas e glórias, Deus, preparada para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam, Senhor. Pai, nesta noite nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Queremos colocar nossos corações diante da Tua presença, Senhor. E queremos Te pedir em nome do Senhor Jesus, retira de nós todo o coração de Amazias, Deus. Um coração dividido, que não consegue Te amar por inteiro, Senhor. Pai, nós não queremos Te amar por interesse, Deus, porque temos sido abençoados. Não, Senhor, nós não queremos Te amar pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. As bênçãos são frutos do Teu amor, do Teu poder sobre nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor abençoaria os Seus filhos, e nós Te glorificamos por isso, Senhor. Mas nós não queremos viver diante de Ti, Deus, pelas bênçãos que nós recebemos. Nós queremos viver diante de Ti, Senhor, porque os nossos corações se dispõem a ser transformados pelo Seu amor e pelo Seu poder. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, retira de nós o coração de Amazias, Deus, e coloca em nós o coração pronto para dizer sim ao Senhor, até que isso nos custe o próprio sangue, Senhor. Que nós possamos dizer não à nossa carne, aos desejos do nosso coração, às vontades que nós temos, Senhor. Pai, quantas vezes as vontades que temos clamam contra a verdade e a vontade do Senhor para nós, mas nessa noite, Senhor, nós decidimos crucificar a nossa carne diante da Tua presença. Por isso a Tua palavra nos diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, nós nos negamos a nós mesmos nessa noite, Senhor. Nós tomamos a Tua cruz, Senhor, para que nós possamos ver nela crucificado a nossa carne, Senhor. E nós decidimos seguir-Te, Jesus, para que a vontade do Senhor se manifeste em nós, para que a beleza da Tua santidade se manifeste em nós, para que a vida do Teu reino se manifeste em nós. Senhor, nós não queremos mais corações divididos, nós não queremos mais corações que não têm inteireza no Senhor. Nós queremos um só coração, Senhor, e como diz a Tua palavra, Senhor, todo coração doble o Senhor retirará de nós. Nós queremos um coração inteiro, um coração íntegro, um coração que seguirá a Tua palavra, um coração que viverá pelos Teus estatutos, pelos Teus mandamentos, não por obrigação, mas por amor e por desejo de agradar o Teu coração. Faz isso em nós nessa noite, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, com um coração de ânimo doble, Senhor, que tem seguido a dois espíritos, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, remove esse coração, Senhor, remove esse coração, Senhor, e coloca um novo coração, Senhor. Faz de nós, Senhor, vasos e instrumentos para a Tua glória. E se preciso for, Senhor, retira, Deus, tudo aquilo que não Te agrada, mas faz de nós vasos para a Tua glória, vasos para a Tua honra, e enche-nos, Deus, até transbordar do Teu amor, porque o que nós queremos ser é vasos, utensílios de honra e de glória para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.